Amém, glória a Deus. Para nós é motivo de alegria estar nesta manhã de domingo, dia 22/5, às 8h36 da manhã, juntos, gravando este vídeo. Amém. Para glorificarmos esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Para nós, repito, é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã abençoada por Deus, para nós concluirmos a leitura do livro de Hebreus. Amém. E nós rendemos toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus Cristo, que tem nos permitido aí estarmos vivos. Amém. Vivos, depois de muita luta, de muita tribulação, muita dificuldade, nós passamos aqui na terra, porque o mundo jaz no maligno. Amém. O mundo jaz no maligno. Diz a Bíblia, não é eu que o mundo jaz no maligno. Então, nós estamos gratos a esse Deus, gratos a esse Deus maravilhoso, Senhor Jesus Cristo, na qual nós rendemos, repito, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Por Ele ter se oferecido, Por Ele ter se oferecido, por Ele ter morrido por nós, por nossos pecados. Amém. Nós vamos concluir a leitura de Hebreus. Eu parei ontem no capítulo 11. Eu li todinho, capítulo 11. Hoje eu vou ler o capítulo 12, que fala: perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Nós devemos ter o que, irmã? Socorro, perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resisteis até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastados e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciarmos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para que vivamos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, ele nos corrigiu como bem lhe parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade. Exortação à santidade, vários preceitos. Portanto, diz a Bíblia, não é eu, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que os que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja fornicador profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou.
porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, qual os que ouviram pediram que lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala melhor do que a de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nós desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, reteamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Amém, glória a Deus. Permaneça o amor fraternal, porque o vosso Deus, concluindo, porque o nosso Deus é um fogo consumador. Permaneça o amor fraternal, e não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com eles, e dos maltratados, como sendo vos mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, diz a Bíblia, não é eu. Porém, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Seja o vosso costume sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer um homem. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com os manjares, que de nada aproveitarão aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Portanto, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais das beneficência e comunicação, porque com as tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Rogo-vos com instância que assim o faz, para que eu mais depressa vos seja restituído.
tem as saudações, os votos, saudações finais, que ele diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos ao nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazer de a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suportais a palavra dessa exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, como o qual, se vier depressa, vos verei. Uns dizem que quem escreveu o livro de Hebreus foi o apóstolo Paulo. Até porque ele cita aqui o Timóteo, que era contemporâneo dele, discípulo dele. Mas ninguém sabe o autor ao certo. Uns falam que foi o apóstolo Paulo. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos. Os da Itália vos saudam. A graça seja com todos vós. Amém. E nós terminamos esse vídeo de domingo. Começamos ontem, sábado, terminamos hoje pela graça e a misericórdia de Deus, a leitura de Hebreus, um livro maravilhoso, digno, lindo demais esse livro, amei demais, passei a noite pensando nesse livro, o dia pensando nesse livro, e é muito maravilhoso, uma leitura rápida, dinâmica e clara, muito óbvia, né? Que Deus venha nos abençoar para toda a eternidade. Aí tem, depois do livro de Hebreus, tem o livro de Tiago, que só são 5 capítulos. A Epístola Universal do Apóstolo Tiago, depois de Hebreus, que diz assim: prefácio e saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Esse é o prefácio e a saudação dessa epístola de Tiago. A Bíblia diz que ele é servo de Deus, o que, irmã? Do Deus e do Senhor Jesus Cristo. Acerca das provas e das tentações, ele fala para nós acerca das provas e tentações. Ele diz para mim e para nós, dizendo: meus irmãos, tendes grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Quando a gente cai em tentação, é Deus provando a nossa fé. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Ele diz para a gente que nós temos que pedir com fé, não duvidando. Será que Deus vai me dar sabedoria? Porque ele diz que Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, ser-lhe-á o quê? Dada sabedoria. O Senhor quer o quê? Sabedoria. Ser uma mulher sábia. Não duvidando, será que Deus vai atender o meu pedido, que eu estou pedindo a Ele, sabedoria? Não, porque a Bíblia é bem clara que nós devemos pedir e ter muita fé e confiança que Ele vai nos conceder o pedido do nosso coração. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar,
Ele compara os duvidosos, que duvida. Ah, Deus não vai te dar sabedoria. Eu duvido se Deus vai te dar sabedoria. Eu duvido. A Bíblia diz que é semelhante como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pensa tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Um homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos, mas glorifica o irmão abatido na sua exaltação. E o rico, diz ele, em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Ele compara o rico com o que, irmã Socorro? Porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. O rico vai o quê? Murchar. Vai murchar. Por quê? Porque ele não confia em Deus. Porque a confiança dele está na riqueza dele, no dinheiro dele, no ouro que ele possui, na prata, nos bens materiais. E Deus, o que ele faz com Deus, irmã? Ele o despreza, ele o rejeita. O Deus dele é o dinheiro, é os bens que ele possui, é o Deus dele. É a confiança que ele tem no dinheiro. E nós sabemos que o dinheiro não é nada. Diz a Bíblia, e não é eu, que o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não compra o fôlego. O dinheiro não compra a salvação. O dinheiro não compra o dom da vida. Tudo Deus dá de graça. A gente não paga imposto para Deus para viver na terra. Deus dá a vida, dá o fôlego, dá o espírito de graça. Porque se Deus fosse cobrar alguma coisa de nós não teríamos dinheiro para pagar. Porque custa muito caro a salvação. Muito. E o rico, quanto mais ele tem, mais ele quer. Ele é ganancioso, ele é ambicioso. Ele não se contenta com um pouquinho. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Não importa como ele vai conseguir se ele vai desrespeitar. Ele não tem Deus no coração. Por isso que ele vai murchar. A pessoa que não tem Deus, ela vai o quê, irmã? Murchar. E o rico, infelizmente é a realidade, mas o rico que é rico, tem muito dinheiro, tem muito ouro, é dono de muitas empresas, é dono de muitas lojas, ele é rico, ele não precisa de nada. Tá dizendo, ele é rico, ele tem muitos carros, ele tem muitas casas, mas ele vai o quê? Diz a Bíblia, não é eu, que o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Ele vai passar como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai. E a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos.
Amém, glória a Deus. Ele tem muitos caminhos. Mas o caminho que é Jesus Cristo, que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele despreza. Ele rejeita. Ele vai procurar outros caminhos para ele. Vários caminhos que só Deus sabe, mas ninguém. Mas o caminho da verdade, caminho do... outros caminhos que só Ele e Deus sabe. Mas o caminho da verdade ele despreza. Porque a riqueza cegou, o Deus da riqueza, que é Mamon, cegou os olhos dele, cegou o coração dele. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, ele vai receber o que, irmã? A coroa da vida. Então, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Ele está sofrendo uma tentação, ele tem uma fé em Deus. O varão, a varoa, ela tem uma fé em Deus, mas ela está sendo provada. Ela está sendo tentada a abandonar a fé dela. Está passando por uma prova. Ela está suportando, ela está orando, ela está combatendo, porque ela está sabendo que a fé dela, que a fé dele é mais preciosa do que o ouro. A fé que ela possui em Jesus Cristo vale mais do que o mundo banhado de ouro, o mundo cheio de dinheiro. Tudo que esse mundo oferece pela fé dela não vale a pena. A fé dela vale mais do que tudo que nós imaginamos é o ouro. O ouro vale mais do que o dinheiro. O dinheiro se desvaloriza. Você tem 1.000, 5.000, 100.000 hoje, amanhã ele está desvalorizado, ele já não vale mais. E o ouro não. O ouro, ele nunca se desvaloriza. Pelo contrário, ele vai sempre aumentando de valor. Sempre ele vai aumentando de valor. E aí o que acontece? Aquela irmã, aquele irmão está sendo provado. Não sei quanto tempo. Mas ele está resistindo. Ele não pode negar a fé dele. Ele não pode. É tentação de dinheiro mesmo. Ou tentação de dinheiro. O diabo tenta muito com dinheiro. Oferecendo dinheiro, fama, oferecendo muitas coisas para você abandonar a sua fé. Está sendo tentado, te coloca uma tentação de milhões de reais para ti. Tu não pode pegar, vai mudar a tua vida. Eu recebi uma tentação aí que uma mulher me ofereceu milhões. Mas só se eu aceitasse o ritual que ela ia fazer para mim, eu desse lá um teclado, eu aceitasse que eu ia ganhar milhões na loteria. É uma tentação. Porque eu sei que o dinheiro não vale nada. O dinheiro não compra a minha salvação. O que adianta eu ter muito dinheiro, ter tudo que esse mundo oferece e perder a minha bênção de habitar no céu? O que adianta? Eu prefiro rejeitar tudo que esse mundo me oferece, mas herdar um lugarzinho lá no paraíso, que é muito melhor. Amém? Glória a Deus. Então, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Está sofrendo a tentação, ele é bem-aventurado. Porque quando for provado, ele pode ser provado ou ele pode ser reprovado. Ele está sendo tentado pelo Senhor. Pelo Senhor não, pela tentação. Deus permitiu que o diabo tentasse ele. Ele pode ser ele pode resistir, ou como ele pode também cair na tentação. Ele vai ser o quê? Provado ou reprovado. Vai depender dele. Dele somente. Porque Deus já fez a parte dele. Ele já está sabendo. Aí vai depender só dele. A fé dele está sendo provada. Se por acaso ele for provado, que é o que a gente quer e deseja, é o que Deus quer, ele vai passar por essa provação. Eu tenho certeza
O diabo não quer que ele passe, o diabo quer que ele caia. Se ele passar, ele vai receber a coroa da vida. Porém, se ele for reprovado, ele vai receber a vergonha eterna, ele vai receber a humilhação eterna, ele vai para o lago de fogo de enxofre, porque ele não resistiu às tentações, ele amou esse mundo mentiroso, esse mundo que não vale nada, tudo que esse mundo produz não vale nada, vai ser destruído com fogo. Esses homens homossexuais, se não se arrependerem dos seus pecados, vão ser castigados, porque o homossexualismo é um pecado gravíssimo diante dos olhos de Deus. Leia a Bíblia. Deus manda se arrepender, mas eles não querem saber. Não querem saber. É um pecado terrível, está escrito na Bíblia, homem com homem, mulher com mulher, é um pecado terrível diante dos olhos do Criador dos céus e da terra. Diante do Criador. E no devido tempo de Deus, Deus vai punir, Deus vai castigar. Então, ele vai receber a coroa da vida. Deus vai dar a coroa da vida. Meu filho, você foi provado. Eu vi a sua provação, eu vi a sua tentação. Você resistiu ao diabo. Você provou para mim que você me ama, que você me adora. Eu vou te dar a coroa da vida. Mas antes disso, ele foi o que, irmã? Provado. E não foi fácil a prova dele, não. Pode ser uma prova até de enfermidade, igual a de Jó. Jó foi provado. Nós não sabemos. Uma prova mesmo de todos os tipos de tentação que existe. Ninguém sendo tentado diga: Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. A ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Amém, glória a Deus. Então, o certo é que nós somos provados. Se nós vamos ser reprovados ou aprovados, nós temos que lutar até o fim para sermos aprovados. Porque sabemos que após a aprovação, Deus vai nos dar a coroa da vida. E não reprovados. Porque se nós somos reprovados, só a misericórdia de Deus, só a piedade e a clemência de Deus. Amém.